Olá, humanos! Voltamos para o ácido nucleico número 2. Lembrando que no ácido nucleico número 1, a gente viu as partes do nucleotídeo, a importância dele e a modificação, aliás, o mais importante, que são as bases nitrogenadas que tem no DNA e que tem no RNA. Então, a gente vai fazer uma coisa mais organizada. A gente vai falar tudo do DNA, de relevância. Depois a gente vai falar tudo sobre o RNA, de relevância. E depois a gente junta tudo na síntese proteica. Tá legal? Fechado? Então vamos por partes aí. Começando aí o ácido nucleico 2 com o DNA. DNA é uma molécula super importante, ela que armazena todas as informações que você precisa para sobreviver, e ela armazena não na linguagem que você sabe. Nosso alfabeto tem 26 letras, o DNA tem 4. A, T, C, G. Então ela escreve as informações dentro dessa sequência de 4 letras. Então o código dela é diferente. O projeto Genoma Humano, por exemplo, tenta transformar esse código, essa sequência quaternária, às vezes ternária e terciária, em informações que a gente consiga ler. Tá legal? Assim como acontece com o computador, que transforma todas as informações que você precisa numa linguagem binária de 0 e 1. Ok? Bom, então olha só, esse DNA aqui, ele pode aparecer na sua prova assim, ó, ácido desoxirribonucleico, tranquilo? Aí você, nossa, isso eu sei, claro, mas esse DNA pode aparecer em português. Em português ele fica como ADN. Eu já vi muitos candidatos que não sabiam disso daqui deixar de fazer a questão no dia do vestibular importante e sair reclamando. Nossa, tinha um tal de ADN lá que eu nunca ouvi falar. Cara, ADN, DNA, a mesma coisa, só que está em português. Tá legal? Bom, essa estrutura do DNA, ela vai ser observada mais claramente com o desenvolvimento do microscópio eletrônico, e em mais ou menos 1953, 2 cientistas publicaram um trabalho colocando a parte estrutural, a fórmula espacial desses ácidos nucleicos. Esses 2 caras, esses 2 cientistas, vou colocar aqui, ó, elaborado por James Watson e Francis Crick, que ganharam o prêmio Nobel mais tarde por causa disso. Então, esses 2 caras, esses 2 cientistas são famosos, e eles praticamente que são os representantes do DNA. Estou falando para a prova, tá legal? Então, vamos marcar isso daqui. Vou marcar isso daqui. Por quê? Esse modelo que foi elaborado por James Watson e Francis Crick, ele pode ser representado assim numa prova. O modelo de Watson e Crick. Quem é esse Watson? Quem é esse Crick? Está aqui. São os caras que elaboraram a estrutura helicoidal do DNA. Tá legal? Então você pode encontrar como DNA. Você pode encontrar como ácido desoxirribonucleico, você pode encontrar como ADN, você pode encontrar como modelo de Watson e Crick, você pode encontrar como modelo de dupla hélice. Então vamos colocar aqui. Dupla, não é dessa cor. Vamos apagar isso aqui. Dupla hélice. São 2 fitas complementares. Complementares. 2 fitas complementares significa que esse se combina com esse. Eu não estou dizendo que esse é igual a esse. Então vamos voltar lá para aquelas bases nitrogenadas que a gente viu lá no ácido nucleico número 1. Se daqui a base é a timina, essa outra base aqui não pode ser a timina também, porque são fitas iguais. Tem que ser a fita correspondente, que vai ser a adenina. Então são 2 fitas complementares, ok?
Tranquilo? E a gente sabe que A combina com T e C combina com G. Essa ligação que vai juntar uma base nitrogenada a outra é chamada de ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, ok? E uma questão de afinidade química, entre A e T são possíveis duas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. E entre C e G são possíveis 3 pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Não pode esquecer disso. Pelo seguinte, o DNA ele pode ser desnaturado. Pode ser desnaturado em altas temperaturas. Altas temperaturas. Vamos colocar aqui. Se ele pode ser desnaturado em altas temperaturas, se o DNA tiver um número muito grande de ligações A e T e tiver um número muito baixo de ligações C e G, um pouco que esse DNA fique em alta temperatura, ele já se desnatura muito rápido. Agora, se anunciada a questão ou se a situação te der uma molécula de DNA com 2 fitas, onde você vai perceber que tem uma ligação, um número bem maior de ligações C e G, G e C, do que A e T, você já sabe que essa molécula de DNA tem um número muito grande de pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Eu vou falar ponto de hidrogênio, tá legal? Ou ponto de hidrogênio. Então, esse DNA vai precisar ficar mais tempo na temperatura mais alta para romper todas as pontes de hidrogênio e aí ele vai conseguir se separar, tá legal? Então, o número de pontos de hidrogênio vai interferir no tempo que o DNA vai ficar nesse local quente para ele ser desnaturado para a temperatura, tá legal? Uma vez que essa temperatura volta ao normal, as 2 fitas vão se reencontrar e elas refazem as pontes de hidrogênio, tá bom? Bom, então olha só. A principal característica do DNA, essa molécula aqui, lembrando, numa célula eucarionte nós estamos no núcleo, ok? É a autoduplicação semiconservativa, ele tira cópias dele mesmo. O DNA é a única molécula conhecida que consegue se replicar independentemente de outros fatores, tá legal? Então, essa autoduplicação é chamada de semiconservativa. Vamos ver como é que funciona a semiconservativa? Lembrando que isso aqui é um esquema que cai bastante em prova. Depois, se você procurar em outros canais, você vai perceber que tem algumas animações. Legal entender a animação direitinho, mas atualmente as provas são feitas com figuras. Não está fazendo prova em Hogwarts, onde tem tudo animado. Pode ser que daqui para frente as provas venham com animações, né, usando a tecnologia, já que boa parte do estudo agora está sendo em EAD, tá bom? Então, olha só. Essa aqui é a molécula de DNA, dupla hélice. Para ficar melhor, eu vou esticar. E essas ligações aqui são as pontes de hidrogênio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar essa fita dessa fita. Vou usar o dedo. Esse dedo é uma enzima, tá legal? Essa enzima tem um nome. Vou colocar aqui o nome da enzima, ó. DNA polimerase. A questão é a seguinte, na verdade, não é a DNA polimerase. Quem vai romper essas pontes de hidrogênio é a DNA helicase. Ela que vai fazer o rompimento, mas isso raramente cai numa prova, a não ser que venha no enunciado da questão alguma coisa. Então, vale para fins de prova que a enzima que rompe essas pontes de hidrogênio para separação é DNA polimerase, porque polimerização é a construção de alguma coisa, tá bom? Então vale para nós que a DNA polimerase rompe as pontes de hidrogênio, que na verdade é DNA helicase. Agora essas 2 fitas estão separadas, porque eu rompi, separei, estamos dentro do núcleo e tem um monte de nucleotídeos livres. Agora os nucleotídeos percebem que tem ligações livres aqui e eles começam a se encaixar. Atraídos por enzimas, sempre. Tudo é enzimático, gente.
Então eles começam a se encaixar aqui e vão entrando e vão se encaixando e formando as ligações aos pouquinhos. Tá aqui, ó. Pronto. Esse encaixe de nucleotídeos livres é importante até ficar desse jeito aqui, ó. Todo mundo completinho, A com T, C com G. Pode acontecer algumas falhas? Podem. Quando acontece uma falha dessa, acontece uma mutação. E se acontecer um erro muito grande de combinações e ficar inviável o DNA tem um botão vermelho e ele se dissolve, ele se suicida, tá legal? Existem genes que controlam isso daí, tá certo? Bom, vamos falar só de um DNA normal. Agora, as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, vão ser refeitas. Quem vai refazer isso daí, vale para nós, é a DNA ligase. Então, a não ser que caia uma prova assim mais específica, vale DNA ligase para separar, DNA polimerase para separar, DNA ligase para juntar. Com um detalhe, essas duas fitas aqui são vermelhas. Essa fita aqui, uma é vermelha e a outra é azul. Essa daqui, uma é vermelha, outra é azul. Ou seja, final da duplicação, ele mantém só a metade do DNA original, porque a outra metade é nova. Por isso que é semi-conservativa. Ela conserva apenas a metade do DNA original. Tá legal? O DNA sempre vai fazer isso. Essa duplicação aqui, ela não muda. Depois eu vou montar nos ácidos nucleicos 3, eu vou colocar um exercício aqui, que foi o exercício que comprovou essa duplicação do DNA. E a gente vai ver exatamente isso. Eu vou pegar esse conceito aqui e vou aplicar numa questão. E vou transformar essa questão em gráfico. Tá legal? Para você perceber o seguinte, a situação, a duplicação não muda. O DNA vai se comportar sempre do mesmo jeito. Qualquer alteração aqui, se juntar um A com C, alterou uma sequência aqui, ele pode alterar um aminoácido, que vai alterar uma proteína. O nome disso é mutação, tá legal? Ou eu posso manipular genes também, aí já vai entrar na biotecnologia. Então, aos pouquinhos a gente vai chegando lá, tá legal? Então, esse DNA, ele tem como principal característica tirar cópias dele mesmo. Isso aqui está acontecendo no núcleo. E a grande pergunta é a seguinte, para que o DNA faz essa porcaria? Para que ele se duplica? Ele se duplica para entrar na divisão celular. Não importa se mitose ou meiose. A gente já sabe que para a célula entrar na divisão celular, ela tem que entrar com um número duplicado, o teor de DNA tem que ser duplicado. Então, está aqui a duplicação. Isso aqui acontece na fase S da interfase. Se a fase S da interfase não acontecer, a célula não entra na divisão celular. Ela não entrando na divisão celular, a célula se compromete a não gerar descendentes. E o que fala mais alto sempre vai ser passar os genes adiante. Então, isso daqui acontece na fase S da interfase. Objetivo: gerar células filhas com o mesmo número de cromossomos. Eu tenho o mesmo teor de DNA. Eu tenho aqui um DNA, aqui eu tenho um DNA, eu tenho um DNA. Tá ok? Fechado? Daqui a pouco, então, a gente vem nos ácidos nucleicos 3 e a gente dá um exercício em cima disso. Tá ok? Volta aí, tempinho para você respirar. Te aguardo. Oh, mano.